Hoje nós vamos conversar aqui sobre as principais diferenças entre microfones XLR e USB. Para quem que é cada um deles? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu já posso te dizer de cara que em termos de qualidade é praticamente a mesma coisa. O que eles entregam é praticamente igual. Sim, se você pegar dois microfones da mesma empresa, praticamente o mesmo modelo, você versão XLR e versão USB, o que você vai ouvir de entrega final é praticamente a mesma coisa, tá legal? Só se você conectar em alguns aparelhos, isso, aquilo, não sei, aí talvez você consiga perceber alguma diferença, mas para os seus ouvidos é praticamente a mesma coisa, tá legal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar falando sobre o XLR, vamos falar sobre algumas desvantagens dele e aí depois as vantagens e para quem ele é. Então, olha só, você precisa de uma interface. Então, já começa a ser uma grande desvantagem, na minha opinião. Por quê? Porque a interface, hoje em dia, a interface de áudio está bem cara. E aí, se você quiser conectar mais microfones, você vai precisar de uma interface com 4 entradas, 8 entradas, e aí vai passar dos 3, 4, 5 mil reais. Então é bem caro mesmo. Você vai utilizar aí vários cabos, enquanto o microfone USB você usa só 2 cabos, que é o cabo USB e o outro cabo do fone de ouvido. Numa interface você vai precisar do cabo USB para conectar lá no seu computador. Por quê? Porque o microfone XLR ele é analógico e aí você precisa transformar esse sinal em digital. Para isso você precisa da interface, e aí você vai conectar o cabo XLR e vai conectar também o seu fone de ouvido. Então você vai precisar de 3 cabos, enquanto o USB você vai utilizar 2. 2 fininhos, tranquilos, cabos leves, mais curtos, enquanto você vai utilizar o cabo XLR, que é um cabo maior, mais grosso, mais pesado, tá legal? Você vai ocupar mais espaço, então você precisa ter um espaço ali para a interface. Enquanto for, por exemplo, no USB, você só precisa conectar lá os seus cabos, vai direto no computador, você não precisa ocupar espaço nenhum, por exemplo, na sua mesa, na sua bancada, seja lá onde você for utilizar o seu microfone, tá legal? Outra grande, não, na verdade, praticamente isso de desvantagens, assim, que as principais. E agora vamos falar das vantagens, vamos para o que interessa. Olha só, você vai poder gravar várias fontes, então é mais fácil para você fazer um upgrade. Então, se você comprar, por exemplo, uma interface com 4 entradas de microfone, você pode ir comprando seus microfones aos poucos e fazer um upgrade, conectar ali vários instrumentos, a gente vai falar mais sobre isso também. Você pode gravar em pistas, você pode gravar em canais diferentes. Então, você que busca uma gravação assim mais profissional, você tem que usar um microfone XLR e uma interface. E aí você, com um bom programa, você consegue lá gravar, por exemplo, a sua voz em somente um canal, o seu instrumento em somente outro canal e por aí vai. E aí você consegue mixar, fazer as edições, tudo certinho com os seus canais diferenciados, o que traz mais qualidade, mais autonomia aí para a sua gravação. Você vai poder usar um gravador externo, então você que está usando um microfone XLR, você conecta ele num gravador externo. E isso também você consegue. Um gravador externo tá bem caro, tá? Infelizmente. Normalmente o pessoal usa da Zoom, tem uma outra marca agora que eu esqueci o nome, mas eu já tive um da Zoom e aí foi bem caro. Hoje em dia ele tá custando uns cerca de 3 mil reais com 4 entradas aí para microfones. Mas, por exemplo, você quer gravar um podcast mais profissional, uma coisa mais robusta, você tem que ter um gravador externo. E aí você tem que usar um cabo XLR. Você vai ter que comprar um microfone XLR. Tá? Num USB não tem como. O que você pode fazer é utilizar o seu celular. Você pode conectar o seu microfone USB a um celular e aí gravar a sua voz lá. Mas aí você vai estar limitado a somente um microfone e vai ter que ter um hub para não consumir tanto da bateria do seu celular, que senão você vai conseguir gravar só uns 30 minutos e aí uma bateria já acaba, tá legal? Então tem essa grande vantagem aí também de você usar um gravador externo. Então você que busca uma gravação assim mais profissional, podcast, essas coisas, tem que usar um gravador externo e aí vai ser XLR, não tem como escapar, tá legal? Você pode conectar também a um mixer,
E aí com o mixer você tem a opção de colocar efeitos. É claro que hoje em dia, quando a gente fala de efeitos, colocar isso, colocar aquilo no seu áudio, existem vários programas que, por exemplo, imitam, fazem um mixer digital. Então, dependendo do microfone que você comprar, você consegue ter isso no seu computador. E também você consegue fazer uma equalização. Por exemplo, aqui no OBS você tem alguns filtros que você consegue fazer equalização. Eu sei que, por exemplo, no Blue Yeti, que é um microfone também USB, você tem vários ajustes ali de áudio. No XLR, você precisaria comprar equipamentos. É claro que a qualidade é muito superior, mas também é muito mais caro. E aí você comprar um compensador, comprar um equalizador e tal, tudo assim, equipamento externo para poder conectar no seu XLR. Vai ficar um trambolho grandão lá no seu escritório, seja lá onde for. Mas assim, para quem busca algo mais profissional, com mais qualidade, não tem como escapar, porque é muito melhor do que os programas assim que você tem no Windows, tá? Você vai poder gravar voz e instrumento ao mesmo tempo. É claro que você pode utilizar o seu condensador USB, coloca ele em cima de uma mesa, por exemplo, de um banco, e aí você começa a tocar o seu violão e começa a cantar e vai tranquilamente, ele vai gravar. Seu ambiente é bem tratado para não ter eco, nada disso. Então você vai gravar tranquilamente via USB. Agora, o ideal é que você faça isso utilizando uma interface, tá? Porque até a questão de você gravar em canais separados, isso vai te facilitar. Então, se você precisar mais tarde fazer algum ajuste e tal, você já consegue fazer isso com mais tranquilidade. Então, uma gravação assim amadora, você pode usar tanto o XLR com uma interface ou um USB, mas que é uma gravação profissional, não tem como escapar, tem que ser o XLR com a sua interface, tá legal? Você pode ligar ele numa caixa de som de monitoramento, tá? Então você tem, para a pessoa que usa monitoramento, você pode colocar ali, ligar a sua interface nessas caixas. Maior qualidade de gravação, então você consegue umas qualidades um pouco mais altas, assim, comparando com os... Hoje em dia, microfones USB de qualidade, eles já têm um resultado final muito bom mesmo. O que eles entregam é muito bom. Mas se você quer algo a mais, aí você compra uma boa interface, mas aí tem que fazer um investimento, como eu falei, um bom investimento aí financeiro, para você ter uma qualidade, assim, de estúdio mesmo. Tá? Mas, assim, só para quem busca algo bem profissional mesmo. Cabos mais longos e universais. Então, esse é um ponto bem interessante, porque o USB você está um pouco limitado com relação ao tamanho do cabo. Então, não imagina que você vai ter um cabo USB de 5 metros. Não tem, porque você vai perder sinal. Agora, com o XLR você não perde. Você pode ter um cabo de 10 metros que você não perde sinal ali. Então, para, por exemplo, show, você precisa colocar um microfone longe e tal. Então, ele é praticamente desenvolvido para isso mesmo. Então você não, nesse caso, tem que ser um XLR mesmo. Vamos lá, para quem que é? Para quem quer fazer gravações musicais, né? Então, seja amadores e tal, podcast, porque aí você consegue, com equipamentos a mais, que você tem que comprar, um gravador externo e tal, então você consegue qualidades superiores aí ao USB, para poder fazer gravação. E é claro que fica uma coisa mais segura também, tá? Então você gravar, por exemplo, o seu podcast num gravador externo é bem mais seguro do que gravar no Windows, do que gravar no celular. Por quê? Porque esses equipamentos, eles travam. Eles podem, trava tudo. O Windows pode dar tela azul. E aí imagina você perder tudo, tá? É um pouco complicado. E num gravador externo, isso é muito, mas muito, muito difícil de acontecer. Eu nunca vi acontecer. Mas, sei. Para você fazer shows, então você, voz e violão, vamos dizer assim, você está fazendo o seu show e tal, aí você tem que conectar. Eu não imagino também voz e violão com um cara com um microfone USB conectado no computador e tal. Vai ser uma baguncinha. Dá pra fazer? Até dá, mas foi o que eu te falei, tem aquela questão de travamento e tal. Mas aí, pelo fato da interface
dependendo da interface que você comprar, ela até funcionar de forma independente do seu computador. Então isso é bem legal também. Então ela não precisa estar conectada no computador, você só liga uma fonte de alimentação nela e aí você vai lá e faz o seu show. Nunca vai ter problemas de travamento, de isso ou aquilo. Então pode ter mais segurança para o seu show, tá legal? E aí você conecta com a saída num gravador, por exemplo, e aí esse gravador pode até ser o seu próprio celular, ou pode até ser o seu próprio computador. Ou até um gravador externo também menorzinho, conecta, e aí você consegue também gravar o seu show lá, por exemplo, tranquilo. Gravações profissionais, então você que deseja fazer gravações profissionais, foi o que eu te falei, não tem como escapar, tem que ser um microfone XLR, até porque você tem essa versatilidade de colocar vários equipamentos, conectar vários equipamentos. Então, se você quiser conectar um amplificador, se você quiser conectar um equalizador, se você quiser conectar, sei lá, vários equipamentos você pode conectar, mas é claro que tudo custa uma grana bem, assim, é bem pesado mesmo, bem pesado. Mas se você busca algo bem mais profissional, vale a pena. Eu vejo os streamers aí da vida utilizando o microfone da Shure, e aí você tem que utilizar um amplificadorzinho, não sei o que e tal, e usa uma interface. Eu vejo o pessoal tudo utilizando isso aí para fazer streaming. É o pessoal que tem um dinheiro sobrando, entendeu? E aí vai lá e faz. Porque na prática, porque assim, é mais estética, tá? Eles utilizarem aquele microfone da Shure, que se eu não estou enganado, é o B7, alguma coisa, sei lá. Agora, SM7B, acho que é isso, tá? Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado, que eu também não lembro modelos assim de cara. Mas é um microfone extremamente caro. Você precisa, dependendo da interface, você vai precisar de um pré-amplificador ali. E, assim, não vale a pena quando o resultado final você conseguiria praticamente a mesma coisa com um Blue Yeti. Entendeu? Porque o pessoal que está fazendo streaming, a pessoa que está assistindo, por exemplo, ela não se importa com isso. Ela não se importa. Porque é muito, assim, a diferença, se existe alguma, tá? É muito pouca. E aí tem a questão da voz também, entendeu? Tem a voz da pessoa, aí você tem que ajustar o microfone à voz da pessoa. Então é besteira você gastar um dinheirão para comprar um microfone para fazer, assim, microfone, interface e tal, só para fazer streaming, tá? E a gente vai falar, é aí que entra o microfone USB. A gente vai falar sobre ele agora, vamos lá. O USB, ele é bem limitado, então você não consegue conectar 2, 3 microfones USB, apesar de você ter, por exemplo, você pode ter um hub, você pode ter 10 entradas USB. Por exemplo, eu testei com um microfone da Fifine, coloquei 2 microfones da Fifine e deu conflito. 2 microfones USB da Fifine. Embora eu tenha feito o mesmo com 2 Blue Yeti X e funcionou perfeitamente. Ambos foram reconhecidos no OBS e ambos foram reconhecidos também no programa da Logitech. Então, você vê que, assim, é arriscar. Mas eu não sei, 3 funcionaria? Não sei te dizer, tá? Mas o ideal seria você utilizar a interface e microfones XLR se você quiser conectar mais de um microfone. Não tem errada. As outras é meio que uma aposta assim, entendeu? Eu testei no Blue Yeti, funcionou. Blue Yeti X, tá? Não testei nenhum outro. Testei nesse, no Blue Yeti X, e testei, quando eu digo nenhum outro Blue Yeti, tá? E testei nos da Fifine. Da Fifine deu problema e o Blue Yeti funcionou, via USB. Mas, tamanho do cabo limitado, mas assim, claro que ninguém vai pegar um microfone USB e vai conectar num cabo de 5 metros. Você tem perda. Então, você tem uma limitação melhor, são cabos assim de 2 metros e tal. Cabos maiores que isso, você perde um pouco de qualidade. O cabo não fica tão fixo, então você tem aí entrada USB e nesse aqui é XLR. E aí você conecta, e aí dependendo da situação, se você esbarrar, sei lá, você mexer no fio e tal, dependendo da situação, ele pode soltar ou desencaixar um pouquinho e você perder
a conexão com o seu computador ou perder qualidade ali, fazer barulho na conexão e tal. Isso não acontece com o XLR, porque quando você encaixa, ele fica encaixado e não tem como sair mesmo, a não ser quando você puxa, e até para tirar é bem complicado, tá? Então, você tem essa grande diferença aí. Vários tipos de USB, assim, isso acaba afetando um pouco até a própria interface também, porque a interface é cabo USB. O melhor de todos é o cabo USB-C, mas eu tenho, por exemplo, o Blue Yeti X, que é micro USB. E aí você tem, acho que outras versões do Blue Yeti, que é mini USB, sei lá. E agora, a grande maioria dos microfones, graças a Deus, está vindo com USB-C, que é o melhor tipo, na verdade. Mas você ainda encontra microfones aí muito bons e que ainda tem USB, por exemplo, micro, tá? E aí o cabo fica bambeando lá dentro, e é aquela questão também, se você esbarrar no cabo, se esbarrar aqui assim, né, no cabo, dependendo da força, você pode quebrar o próprio cabo ou quebrar a entrada USB também. Então é bem mais frágil do que o XLR. Vamos lá, vamos para os positivos agora. A gente tem a questão da praticidade. Então é simples, você com simples dois cabinhos, você vai lá, conecta no seu computador, no seu fone, acabou, tá? Se você quiser conectar no seu celular. Todos os microfones USB que eu testei até hoje funcionaram perfeitamente em celular. Eu testei em celular Android. Então, todos eles, o da Fifine, o meu outro ali da Didi também, todos eles funcionam tranquilamente. É só conectar, dependendo da situação, você coloca um adaptador lá para USB-A, USB-C, e aí, pum, encaixa e funciona perfeitamente, igual funciona no computador, e a qualidade é praticamente a mesma, tá? Então não tem nenhum problema com relação a isso. RGB. Então, se você quer então você é gamer e tal, quer aquela luzinha, as luzinhas piscando, isso, aquilo e tal, não tem jeito, tem que ser USB, porque essas luzinhas precisam ser alimentadas e não tem, o XLR não faz isso, tá legal? Então, tem que ser via USB mesmo. Então, se você buscar algo com RGB, tem que ser USB. Tá? Hoje em dia, claro que você tem vários microfones aí que funcionam, o próprio AM8 da Fifine, o outro que eu vou testar aqui em breve, não vou falar o nome, mas você tem aí uma entrada XLR e também USB-C, então é tranquilo. E botão de mute, que na minha opinião é muito prático, porque, por exemplo, eu estou falando com você aqui, aí se eu quiser dar um mute, eu tenho que ir no programa, e apertar lá. Tá? Agora, com microfones USB, eles têm botões físicos ou até capacitivos. Por exemplo, o A9 da Fifine, é só você encostar em cima, ele vai e dá um mute. O meu outro ali da Didi, ele é físico, você tem que apertar. Então, o botão de mute, ele é muito prático. E até por isso que esse microfone é recomendado para essas situações aqui. Para quem que é esse microfone? Então, você vai fazer streaming, tá? Então, porque é bem prático. Você vai fazer reuniões, video calls e tal, Skype, via Zoom e tal. O ideal é um microfone USB. Extremamente prático, conecta e manda ver, tá legal? Gaming, até pela questão de você ter o RGB, da questão da praticidade. Como eu te falei, a qualidade, entrega final praticamente é a mesma. Criação de conteúdos, então se você vai fazer vídeos para o YouTube e tal, eu posso fazer com um microfone XLR, com a minha interface e tal, é claro que pode, tranquilo, mas você não precisa, por exemplo, se você vai comprar agora, você não precisa comprar um microfone XLR e uma interface para poder fazer vídeos para o YouTube, é só você comprar um microfone USB, tá? Porque você vai gastar muito menos. E é muito mais prático para você. Conectou, já vai embora e já começa a gravar. Você quer focar em criar conteúdo e não ficar focando em tecnologia, isso, aquilo, se é cento e tanto kilohertz. Você não quer saber disso. Quer conectar, gravar e que tem uma qualidade boa. É isso. Simples. Podcast, mas podcast solo. Tá? Então você pode só você. Apesar do que eu falei, que você pode conectar 2 Blue Yeti, ele vai funcionar, eles vão funcionar.
mas eu não arriscaria, tá? Então, se é só você, tranquilo, não faz diferença nenhuma. Se é só você e outra pessoa tá online, não faz diferença nenhuma. Agora, se você precisa conectar mais microfones, aí tem que ter uma interface. Transmissões via celular. Então, você pode conectar no seu celular, eu falei que não tem nenhum problema, você pode gravar no seu próprio celular também. E um outro grande barato dos microfones USB é que muitos deles, aí você tem que ver com fabricantes, tá? Muitos deles são compatíveis com videogames, tá? O que eu tenho aqui da Didi, ele é compatível com PlayStation, com Xbox, se eu não estou enganado e tal, porque eu não me ligo muito nessa parte não. Mas eu sei que ele é compatível com videogame, tá legal? Então, se você busca isso, então isso já acaba encaixando também na parte de gaming ali. Aí quer fazer um streaming usando o seu videogame e tal, e aí quer usar esses microfones, tem que ser USB, se você não quer usar o seu headset, com aquele microfonezinho, então você quer um pouco mais de qualidade, então tem que ser realmente USB, tá legal? É isso. Eu espero ter te ajudado aí na escolha. Não esquece que tudo vai depender do seu objetivo e também do seu orçamento, mas se você quer economizar, não tem como escapar, e nesse caso é o USB, porque você vai gastar muito menos. Agora, se você buscar algo bem mais profissional e quer algo bem mais versátil, no futuro você quer ter um podcast mais profissional, você quer gravar músicas e tal, então é XLR. Aí tem que fazer um investimento pouco, não falar um pouco, é bem mais alto, mas é algo que vai ficar com você assim para sempre, tá? Pode ter certeza. Se você comprar um equipamento bom, você vai ficar com ele aí para sempre. Dificilmente você vai ter problemas, tá? É isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece aí de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Vou ficar aguardando o seu comentário, os seus comentários aqui embaixo, para a gente poder conversar aí sobre o que eu falei nesse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Vamos conversar. É isso. Um abraço. Fui.